E aí, crianças, vamos cantar essa música bem legal, que ela fala que o nosso alvo deve ser Jesus, Cristo, né? O nosso alvo é Cristo. Essa música ela é do Kleber Lucas e ela se chama Meu Alvo é Cristo. Vamos cantar juntos. As palmas, todo mundo. Levanta aí do seu sofá, sua cadeira. Então, vamos lá, vamos cantar com a gente. Ó, estou subindo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado. Meus olhos. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se faz. Agora sim, com a gente, ó. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vamos lá, todo mundo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada, E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme. Eu não me desvio nunca mais. vamos lá. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Igreja! Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Legal. Muito bem, crianças. Olá pessoal, eu sou a Nicole, tudo bem com vocês? É muito legal ver todos vocês aqui hoje. Eu estou tão contente por vocês terem escolhido estar aqui comigo. Nós estamos nos divertindo muito e também ganhando uma força extra, não só no videogame, mas também aprendendo como podemos ver da maneira de Deus, usando diferentes aplicativos para a vida todos os dias. Aplicativo para a vida é o que Deus está fazendo em você para mudar o mundo ao seu redor. Quando cremos em Jesus Cristo, temos o poder do Espírito Santo. Ele nos ajuda a viver diferentes aplicativos para a vida, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza e fidelidade. Nós os chamamos de aplicativos para a vida aqui no celeiro, e o apóstolo Paulo chama essas coisas de fruto do Espírito. Em outras palavras, quando nos fortalecemos com o Espírito Santo, nossas vidas mostrarão essas coisas. Nós seremos o tipo de amigos que são fiéis com os outros e com quem os outros podem sempre contar, não importa o que aconteça. Agora vamos para a história, aprender mais sobre fidelidade. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, crianças, tudo bem? Seguinte, esse mês nós estamos falando sobre, continuamos falando sobre o que é o aplicativo para a vida. É aquilo que Deus faz em você para mudar o mundo ao seu redor. Ou seja, uma virtude, né? Virtude é aquilo que Deus faz em nós para mudar o mundo ao nosso redor. Durante o mês de junho e de julho, nós temos aprendido sobre o fruto do Espírito, exatamente. E cada fruto do Espírito é, na verdade, uma virtude, né? Falamos sobre amor, alegria, paz, bondade, paciência. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade, exatamente.
Para isso, quero que você pegue a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia e abre lá em Atos 12. Atos, capítulo 12. Tá. A história que vai se passar aqui hoje, ela, para poder localizar vocês onde nós estamos, é o seguinte. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, né? E foi para os céus, ele, antes dele ir para os céus, ele tinha falado com os discípulos que ia mandar o Espírito Santo, que é o ajudador. Pois é, isso realmente, de fato, aconteceu. E está tudo registrado aqui, bem no início do livro de Atos. Assim que o Espírito veio, capacitou os discípulos para poder contar, pregar, falar sobre o que tinha acontecido com Jesus, né? Eles começaram então a espalhar as boas novas, que nós chamamos de evangelho, exatamente. Começaram a contar para todas as pessoas. Só que muita gente começou a se converter, começou a acreditar nas palavras que os discípulos estavam falando e começaram a seguir Jesus. Isso era uma coisa muito boa. Só que tinha gente que não estava gostando disso. Vocês sabem quem são? Os religiosos, exatamente. Sabe o que eles fizeram? Eles então falaram assim com Herodes. Falaram, Herodes, seguinte, a gente tem que dar um jeito de pegar esse pessoal, de calar esse pessoal, porque o grupo deles só tem aumentado cada vez mais. Gente, Herodes então começou e ele até mandou matar alguns dos seguidores de Jesus. Isso está registrado aqui em Atos 12. Só que prender os seguidores de Jesus não estava sendo suficiente. Herodes então falou assim, já sei, eu vou mandar prender um de seus líderes, que era Pedro. Ele falou assim, se eu prender Pedro, eu vou conseguir calar um pouco desse povo e vou conseguir fazer que os líderes religiosos fiquem felizes, né? Tipo assim, poxa, prendeu Pedro e tal. E então, gente, Pedro estava lá pregando, falando de Jesus um dia, quando Herodes mandou 2 dos seus soldados buscarem Pedro e então prenderam Pedro. Isso. Soldados prenderam Pedro, amarraram Pedro, colocaram Pedro na prisão. Gente, Herodes sabia que quando ele prendia os discípulos, os seguidores de Jesus, né, os discípulos de Jesus, muita coisa estranha acontecia. Gente sumia, as prisões se abriam. Então, sabe o que ele fez? Ele falou assim, 2 guardas não vão ser suficientes para segurar Pedro ali. Então, ele mandou, gente, Herodes mandou 4 grupos de 4 soldados cada. 4 grupos de 4 soldados cada. Você tem ideia de que isso significa? Isso significa que tinham nada mais, nada menos do que 16 soldados guardando Pedro. Gente, 16 soldados guardando Pedro. 2 não ia ser o suficiente. Herodes então mandou 16 homens para guardar Pedro. Claro, eles estavam espalhados pela prisão ali, tinha gente de todo lado, tinha gente para todo lado, na verdade, eu vou até encostar esse aqui na porta aqui. E Pedro então estava lá muito, muito bem guardado, né, gente? Só, o que acontece? Esse aqui vai ficar por aqui. 16 guardas ali para poder guardar Pedro, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Beleza, Pedro estava aqui, preso. Do outro lado da cidade, né, na casa de Maria, mãe de João Marcos, tinha um grupo que se reuniu, então, assim que Pedro foi preso, eles se reuniram para poder orar por Pedro. E eles começaram a orar. A igreja ali em Jerusalém começou a orar por Pedro. Oraram, dias se passaram e eles continuaram orando. Estavam lá, firmemente orando. Gente, uma bela noite, sabe o que acontece? Um anjo, esse aqui vai ser meu anjo.
um anjo aparece lá na prisão. Pedro estava dormindo, os soldados estavam, todo mundo dormindo nessa hora, todo mundo dormindo. Vou pôr todo mundo para dormir aqui agora. Estava todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. Pedro estava dormindo também. O anjo então tocou no ombro de Pedro, acordou Pedro e falou: vamos, vamos, vamos. Pedro, levanta, Pedro. As correntes que estavam prendendo Pedro se soltaram. Quando Pedro chegou perto da porta da prisão, sabe o que aconteceu? A porta se abriu. A porta se abriu e Pedro então saiu junto com o anjo. E quando chegou na rua, o anjo deixou Pedro. Pedro achou que estava sonhando. Ele achou que era um sonho. Quando ele percebeu que o anjo tinha levado ele até ali, ele então continuou a caminhada. Os soldados ficaram todos dormindo, sem saber que Pedro tinha escapado. Pedro, então, foi até a casa de Maria, porque ele sabia que naquela casa as pessoas tinham o costume de se reunir para orar lá. Pedro, então, chegou lá naquela casa e... Maria, tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Falando baixinho, né, para não chamar muita atenção. Oi, Maria, tem alguém em casa? Nesse momento, uma serva de Maria, Rod, a Bíblia fala que ela se chamava Rod, falou assim: gente, parece que tem alguém chamando. E foi lá para poder ver se tinha alguém no portão, né? Ela chegou lá, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, que ela não abriu a porta, gente. Ela voltou para dentro correndo e falou com as pessoas assim: gente, Pedro está lá fora chamando. E as pessoas falaram assim: que isso, menina, você está louca? Pedro está preso. E ela falou: não, eu ouvi, eu conheci a voz dele, é Pedro mesmo. Vamos lá, vem cá, vamos lá. Levou todo mundo lá. Quando chegaram, Pedro estava lá do lado de fora chamando: Maria, tem alguém em casa? De repente, quando eles abriram a porta, viram que era Pedro, eles ficaram assim, assustados. Olha, é Pedro. Pedro então entrou e foi contar tudo o que tinha acontecido para eles, né? E olha só, vamos lá, pega sua Bíblia aí, Atos 12, né? Atos 12, versículo 11. Olha só o que Pedro falou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Gente, Pedro estava guardado ali, preso, para poder ser julgado um dia depois. No dia seguinte que ele foi liberto ali, ele ia ser julgado, um dia antes da Páscoa. Herodes estava só esperando para poder julgar Pedro. E o julgamento ia ser público, como foi o julgamento de Jesus. Com certeza as pessoas iam mandar matar Pedro. Só que não era a hora de Pedro ainda. Deus então libertou ele e ele foi para a casa do pessoal que estava orando fielmente por ele. Olha só, Pedro e os discípulos de Jesus foram fiéis, estavam espalhando as boas novas, contando do Evangelho. As pessoas que estavam orando por Pedro foram fiéis também, eles não desistiram de forma alguma, sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, e Deus fez de fato. E Deus foi fiel, né? Porque ele libertou Pedro da prisão naquele dia, e Pedro pôde continuar falando de Jesus, e ele falou para tanta gente, que chegou até a gente. Hoje a gente ouve falar de Jesus por causa daqueles discípulos daquela época, que foram fiéis e não desistiram de falar sobre Jesus. Que história legal, né, crianças? Fidelidade é um fruto do Espírito. Sabe quando você promete fazer alguma coisa para alguém? Você fala assim: pode deixar que eu vou fazer isso. Ou então, pode deixar que eu vou levar o suco no lanche. Não, pode deixar que eu vou levar o salgado. Você tem que ser fiel e cumprir essa promessa. Fidelidade é isso. É você cumprir
aquilo que você promete. Deus, Ele sempre é fiel. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. É o único que nunca vai falhar com a gente. E fidelidade, como eu disse, é um fruto do Espírito. E a gente precisa dele na nossa vida. Precisa muito. E é por isso que a gente vai orar agora para poder pedir ajuda para ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a dar esse fruto. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor, ó Deus, mandou o Teu Espírito Santo para nos ajudar. Para ajudar que a gente vivesse nesse mundo aqui de uma forma melhor, para com as pessoas, para com o nosso próximo. E essas coisas o Espírito Santo nos dá. E Paulo chama de fruto do Espírito. E hoje nós falamos sobre o fruto da fidelidade. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque as pessoas foram fiéis naquele dia e não cansaram de orar por Pedro. Obrigado, Senhor, porque Pedro foi fiel. Mesmo depois que ele foi preso, ele continuou pregando o Evangelho, falando das boas novas. Por isso que nós conhecemos da tua história hoje, porque Pedro não desistiu, como todos os discípulos daquela época. Obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é sempre fiel e o Senhor nunca falha. Nos ajude a ser fiéis com os nossos amigos, a ser fiéis com todas as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Pois é, fidelidade é isso. E o ensino e a ideia principal dessa semana diz o seguinte: olha só, seja fiel para que os outros possam contar com você. Vamos falar mais uma vez? Seja fiel para que os outros possam contar com você. O versículo desse mês fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. É isso aí, galera. Fidelidade é uma coisa muito boa, porque as pessoas começam a ter confiança em você, seus amigos começam a ter confiança em você, e você passa a ter credibilidade. As pessoas começam a acreditar em você. Então, fidelidade é um fruto muito bom de se ter. E se você precisa dele, peça ao Espírito Santo. Fale com Deus, converse com Ele. Peça que Ele te dá o fruto da fidelidade. Beleza? Vejo vocês na semana que vem. Nós vamos falar sobre mais fruto, tá bom? Até mais, então! Oi, pessoal, eu voltei. Bom, nós ouvimos sobre bastante fidelidade na história de hoje, né? Pedro foi preso porque era fiel a Deus. Os amigos de Pedro foram fiéis ao orar por ele e Deus é fiel a todos sempre. Podemos ser fiéis a Deus confiando nele não importa o que aconteça e fazendo as escolhas sábias em nossas vidas todos os dias. E também podemos ser fiéis aos outros, tratando eles da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Quando fazemos isso, os outros sabem que pode contar conosco. É maravilhoso ter um amigo que sempre é fiel. Lembre-se disso. Seja fiel para que os outros possam contar com você. Falem comigo. Seja fiel para que os outros possam contar com você. Se tem uma coisa que você pode contar, é que semana que vem estaremos aqui novamente aprendendo mais sobre os frutos do Espírito. Fiquem com Deus e até mais!